aí, gurizadinha, tranquilo? Como é que foram de recesso, de descanso? Tudo tranquilidade? Hoje é 5. Um dia. Mais um minutinho aqui, ver se ainda mais alguém, daí a gente já começa, tá? Pra gente ver o... Enquanto isso, vão pensando aí, dúvidas, perguntas que vocês tenham por essa semana. E aí hoje, depois a gente vai ver... Dá uma olhadinha na cartilha que saiu, né? O INEP divulgou a cartilha ontem. Anteontem. E a gente vai dar uma olhadinha. Não mudou muita coisa. Na verdade, não mudou quase nada, eu acho. Só quero mostrar um negocinho pra você só. E a gente faz uma análise. Aqui. Tá. Vamos começar então. Vamos lá. Para hoje, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questãozinha que vocês queiram abordar sobre alguma dificuldade que tiveram? Se é que escreveram redação nesse recesso, né? Se descansaram e não escreveram, tudo bem. Não julgo vocês. Mas se caso escreveram, vocês têm alguma dúvida? Não, não. Tá. Eu tô ainda aqui, né? Não caí. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então foi divulgada a cartilha. O INEP ele costuma divulgar a cartilha bem antes, na verdade, né? Tipo, quando o Enem é novembro ali, a cartilha costuma sair bem antes, por agosto, às vezes por setembro, né? Bem antes. E esse ano até a gente estava estranhando que não saía a cartilha nunca, e saiu agora. Ela não mudou praticamente nada, como há alguns anos não vem mudando praticamente nada, né? Mas eu queria mostrar para vocês uma coisinha. Isso aqui. Eu queria mostrar para vocês. Ué. Uma coisinha, algumas coisinhas, né? E a gente vai ver aqui agora, só vou abrir. Agora sim. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim, senhor. Sim. Isso aqui. Será que é isso? Não. Mas cadê a porra? Ah, tá aqui. Agora sim. Tá, deve estar aparecendo aí para vocês. Então a cartilha, como eu estava falando para vocês, dificilmente ela muda, assim, ela teve alguns anos que ela mudou algumas coisas, mas já faz algum tempo que ela não vem mudando muitas coisas, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Aqui, tá aqui aquela parte lá, vocês, acredito que vocês já tenham visto alguma vez, ou alguma outra cartilha antiga. Não tem nada muito diferente. Isso aqui é o mesmo de, sei lá, pelo menos uns 10 anos continua tendo esse esqueminha aqui, todo ano é igual. Fala da como a redação é avaliada, as competências, o que é zero, o que é considerado discrepância. As razões para se atribuir a nota zero também. Antigamente tinha dois ou três itens só. Agora tem vários desses itens aqui, né? Se atribui nota zero. Antigamente era basicamente fuga ao tema, não obediência, extensão até 7 linhas. Era basicamente isso, tá? Depois, na verdade, impropérios, desenhos e outras formas já era também, já tinha, isso aqui já tinha antigamente. E isso aqui começou a aparecer depois, parte deliberadamente desconectada do tema proposto depois daquela redação do miojo, eles colocaram. Isso aqui é algo novo, que não tinha antes. Enfim, isso aqui já tinha, mas enfim. Aqui eles explicam bem direitinho. Como ser avaliado, isso aqui já tinha também. Ô, senhor, Oi? antes podia a rubrica, né? Não. Mas o senhor nos mostrou umas redações umas vezes que daí as pessoas riscavam por cima e daí escreviam ali do lado que queriam. E, tipo, foi assim Ah, até uma mil. não, aquilo é rasura. Ah, tá. É rasura. A rubrica no caso, a tua assinatura resumida, Ah, né? é verdade. Verdade, É. verdade. Viajei. E aí, eu não sei, deixa eu até voltar ali. Antigamente não, claro, porque o corretor não pode saber, né? Ele não tem ali quem é que fez a redação, né? Ele não sabe, o nome de vocês não aparece ali. Então, se tu bota um sinalzinho ali, de repente, né? Assim, o Rodrigo vai corrigir, eu te conheço, né? E a gente combinou de tu fazer um sinalzinho que se eu pegar, eu dar uma nota mais alta para ti. E aí, então, é para isso que eles colocam. Mas eles estão batendo demais nessa tecla esse ano. Eu acredito que tenha dado algum problema aí, porque onde é que tá? Aqui, ó, números ou sinais gráficos sem função clara, né? Isso aqui não tinha antes. Assinatura, nomes iniciais, apelido, codinome ou rubrica, isso aqui não tinha nas outras. E o que é basicamente a mesma coisa, né? Então,
enfim, eu acho que ando tendo algum problema aí por causa disso. Acho que o pessoal andou se identificando aí. Onde é que tá? Aqui, ó. E mesmo aqui nessa parte que eles chamam de parte deliberadamente desconectada do tema proposto, né? Isso aqui, teoricamente, não tem... E aqui é quando eles explicam que é a parte deliberadamente desconectada do tema proposto, eles explicam que pode ser qualquer coisa, né? Além disso, a escrita de bilhetes destinados, por exemplo, à banca avaliadora. Ou seja, né, o pessoal vai lá e não... coloca ali na redação algum bilhetinho assim, corretor, me ajuda aí, pô, faz 10, 15 anos que eu tô tentando medicina, me ajuda aí e tal. Enfim, né? Mas isso aqui, tá, isso aqui já tinha antes, não mudou. Tá que o título continua tudo igual, né? O título é elemento opcional. Ele não vai ser avaliado, mas tu pode zerar por causa do título, né? Bota aqui, o título pode levar a zero se tu fizer algum desenho, algum sinal, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, não seria nenhum problema. Tarará, aqui, tá, eu quero chegar. Daqui aí eles vêm para as matrizes de referência Tem uma mudança bem pequenininha na competência 1 aqui. Na verdade, não é nem mudança, não chegou a mudar. Eu acho que só eles deixaram mais claro isso aqui, que até alguns Enems atrás, algumas partes da sintaxe eram avaliadas na competência 4. E aí, de uns 3 anos para cá, talvez 4 anos para cá, o Enem mudou, a banca mudou ali, que a competência 4, algumas partes, né, de competência 4 ali, de sintaxe, o corretor deveria analisar se eram problemas de coesão ou eram problemas gramaticais, né, e aí, pela análise do corretor, ele diria, bom, esse é um problema gramatical, vou descontar na 1, esse é um problema coesivo, vou descontar na 4. Claro, ele não podia repetir, né? Ele só descontaria uma vez. Mas agora eles deixaram mais claro, que eu gostei, ficou mais tranquilo. Que aqui nesse parágrafo eles dizem a escritura sintática é objeto de avaliação da competência 1, juntamente com os desvios, blá, 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 blá. Então, agora está mais claro, né? Então, toda aquela ideia que a gente tinha de problemas de sintaxe, de frase fragmentada, né, de fragmentos de frases siamesas, que o Enem até chama de outra coisa. Onde é que tá aqui? O Enem chama de truncamento e justaposição. É uma nomenclatura diferente, né? Truncamento é o que a gente chama normalmente, os professores mais velha guarda que nem eu, a gente chama de frases siamesas e... Tá um calor aqui. Frases siamesas e fragmento de frase, tá? Aqui diz o que vai ser descontado, isso aqui não mudou nada. Na competência 2, tem uma coisinha que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Aqui na competência 2, eu acho que tem algo que vale a pena a gente dar uma olhada. Continua sendo, né, aquela ideia de entender a proposta de redação, né, entender o tema, isso não mudou. Lembrando daquilo, até vou mostrar mais para frente ali, da gente olhar cada um dos elementos, né, todas as palavrinhas que constam na proposta, sempre reforçando isso para a gente não perder ponto na competência 2. Continua sendo o texto dissertativo argumentativo. Uma coisinha que me chamou a atenção é isso aqui, ó. É o do repertório. Repertório, bababá, tranquilo. Aqui. E aí eles dizem, ó, para chegar então, né, para atender plenamente as expectativas em relação à competência 2, ou seja, chegar nos 200 pontos na competência 2. Vamos ler cada um e aí a gente dá aquela retomadinha que, enfim, né, bem rapidinho, acho que a gente já falou bastante sobre tudo isso, mas olha só. Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado.
Esse é o básico, né, gente? Isso aqui a gente, desde o primeiro dia de aula, a gente está conversando, sempre batendo essa tecla, leia bem cada uma das palavrinhas. Aí depois reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado, tudo dentro do planejamento, né? Isso aqui a gente já fez bastante também. Isso aqui, ó, não copie trechos dos textos motivadores, tá? A gente já viu, até mesmo no material do corretor, lembra aquele material do corretor que a gente analisou um tempo atrás, que estava bem didático ali, que não haveria problema em copiar algum trecho ou até mesmo parafrasear alguns trechos dos textos motivadores. No entanto, caso tu fizesse uma cópia, fizesse uma paráfrase, isso não seria avaliado como repertório, né? Então, se tu, não, eu quero trazer aqui dos textos de apoio, eu quero trazer um dado do texto de apoio, mas além do dado desse dado aqui, do texto de apoio, eu vou trazer um outro repertório. Aí tudo bem, tranquilo, fechou, de boa, ganhou teus pontinhos, tu não vai ser descontado por isso. No entanto, tem isso aqui agora, isso é uma coisa nova, que não estava nas outras cartilhas, inclusive não estava na cartilha de 2019, e no material de correção estava bem claro que podia fazer. Aqui eles já foram mais enfáticos em dizer não copie trechos dos textos motivadores. Claro, aqui diz a recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa ou até mesmo seja anulada como cópia. Então, eu acho que por esse texto aqui, esse item 3 aqui, né, estou compartilhando minha tela, né? Vocês estão vendo aqui junto comigo. Eu vou dar uma aumentada aqui. Eu acho que por esse terceiro item aqui, me parece bastante enfático que eles não querem cópias, né, dos textos dos motivadores, tá? Então, a recorrência de cópia avaliada negativamente, e aí a gente pode tentar fazer uma análise, né? Mas a recorrência de cópia, então quer dizer, se eu fizer uma cópia, não vai ser avaliada negativamente? Pode ser que não. Mas e se eu fizer alguma paráfrase? Também não. Então, acho melhor, assim, eu acredito até que a gente, no geral, mesmo antes, né, a gente já conversava sobre isso algumas vezes, sobre, de preferência, nunca, né, utilizar dados dos textos motivadores, mas não era grande problema. E eu acho que vamos tentar manter dessa forma, né, sem copiar, porque... Enfim, claro, copiar trechos dos textos motivadores é diferente de copiar um dado do texto motivador, né? Mas eu acho que, sei lá, tá meio enfático demais aqui, que vai ser avaliado negativamente, tá? Então vamos evitar, caso isso seja... Caso venha passar na cabeça de vocês, usar algum dado dali, vamos tentar não. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, isso é o básico, né? Você pode se apropriar dessas ideias para construir sua argumentação, mas não deve se esquecer de utilizar informações de outras áreas de conhecimento. Então, as ideias é uma coisa, né? Dá para usar as ideias? Dá. Melhor não usar os dados ali. Então, as ideias contidas ali, ok. Utilize informações de várias áreas de conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Tranquilo, né? Continua tudo igual, deve ser pertinente, deve ser produtivo, tá? Informações e situações. Isso aqui também, informações e citações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas produtivamente à defesa do ponto de vista desenvolvido em seu texto. Eu acho o que eles querem trazer aqui, aquelas, né, tipo, eu já falei algumas vezes e falo de novo e reforço que vocês devem ter os seus caderninhos de citações, seus caderninhos de repertório, caderninhos de dados que vocês devem utilizar
mas algumas vezes a gente acaba tendo alguma citação meio ampla demais, meio coringa, assim, meio abrangente demais, e acaba colocando ela numa situação em que talvez não seja melhor. E aí, só reforçando aquilo que eu falei 100 vezes durante o ano, esses repertórios mais amplos a gente pode usar no começo da introdução ali, né, que aí não tem problema, mas no desenvolvimento é importante que o repertório seja bem específico ao argumento que vocês escolheram, a causa do problema. Se vocês forem fazer causa 1, causa 2, tem que ser mais específico, né? Mantenha-se dentro dos limites do tema, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados. Fuga total, tangenciamento. Não é algo que eu vejo vocês fazendo, então não tem problema isso aqui. Aí, eles têm aqui, mostram, tá, aqui a proposta do ano passado, tranquilito. E aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Sobre ler cada uma das palavrinhas, cada um dos elementos feitos na proposta para não errar. E aí, dentro daquela modelinho que a gente fazia lá na introdução, a segunda parte da introdução, lembra que a primeira parte é aquela mais ampla, que a gente traz um repertório mais amplo, fala, sei lá, do cinema como um todo. A segunda parte, né, o segundo período da introdução é aquele que realmente vai lá e menciona o tema. Então, vocês fazendo isso, não vai ter esse problema aqui que eles tratam, né? Então, mostrando então exatamente o problema da dificuldade do acesso ao cinema no Brasil. Beleza? Aí, usando cada uma dessas palavrinhas aí, não teria nenhum problema, não... essa abordagem, porque na competência 2, né, como a gente sabe, também é avaliado a nossa interpretação da proposta. Fazendo isso lá na introdução, então fica bem claro que foi bem avaliado, foi bem interpretada a proposta, a gente entendeu o que era para fazer. Aqui, tangenciar o tema. Aqui, então, o que eles configuram como tangenciamento? Por exemplo, se vocês falarem só de cinema, né, na redação do ano passado, tu falar só de cinema, sem tratar da democratização, né, isso seria tangenciamento ao tema, tá? Então é por isso que eu digo sempre, reforço para que vocês leiam cada uma das palavrinhas que consta lá. Aqui, né, é assim que a gente recebe a proposta, né, os seus motivadores, e o tema é sempre aqui, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, para não ter problemas, vocês têm que mencionar a democratização, vocês têm que mencionar, obviamente, o cinema, né, e vocês têm que falar que é do Brasil, né, então, reforçando algo que acredito que já seja de conhecimento e de domínio de vocês. Texto dissertativo argumentativo. A essa altura do campeonato, nós já sabemos bem o que é. Depois das outras competências, não tem nada de diferente, assim, que eu tenha percebido. Tá? A competência 3 continua falando do planejamento, né? O Enem chama de projeto de texto, já falei algumas vezes para vocês. O nosso planejamento essencial, desde o primeiro dia de aula, né? Acredito, se não me engano, no primeiro dia de aula a gente já falou sobre planejamento e eu me repeti o ano inteiro, vocês já não aguentam mais ouvirem eu falar de planejamento, mas enfim, é uma competência inteira para isso, né? Feito bem planejado o texto de vocês, não tem erro dentro daquela estruturinha. Que ele fala em progressão temática. Lembra que a gente até teve uma aula que a gente viu algumas questões de habilidade 18 da prova de linguagens. Então, se vocês sabem como vocês fazem a progressão temática no texto de vocês, vocês vão saber também como responder aquelas questões de habilidade 18, lá da prova de linguagens. Então, a habilidade 18, ela é basicamente essa ideia de progressão temática que a gente monta na nossa competência 3. Fala de coerência, o que é o projeto de texto, não vou me repetir porque a gente já está cansado de ver, né, o que é o projeto, que a gente eu chamo de planejamento, né, o ano todo.
Tá? Então, aqui, resumindo, encadeamento das ideias, envolvimento das ideias. Beleza, beleza. Isso aqui não mudou nada. Aqui também não mudou nada, continua com toda aquela ideia dos operadores argumentativos, da gente não repetir palavras, coesão, começar os parágrafos, pelo menos 2 parágrafos, com operadores argumentativos, com nexos, entender quais os nexos a gente está fazendo. Não mudou nada. Continua legal, mesmas coisas. Tá, isso aqui não mudou. Os conectores. A competência 5 continua exatamente igual. Não mudou nada, continua os elementos aqui, né? Os 4 elementos o detalhamento, ou 5 elementos. Que é considerado desrespeito também aos direitos humanos. Eles botam alguns exemplos aqui, vamos ler os exemplos, cadê? Aqui, ó. Lembra, né? Já faz acho que uns 4 anos ou 5 anos mais ou menos que antigamente zerava, né? Era um dos elementos que zerava a tua redação, ferir os direitos humanos, e aí teve toda aquela bagunça lá, aquelas que entraram na justiça e fizeram todo uma polêmica para não zerar as redações das pessoas que feriam os direitos humanos, né? Acho que a gente chegou a conversar sobre isso em algum momento, que o quão absurdo é alguém entrar na justiça para ter o direito de ferir os direitos humanos. Mas sim, isso foi feito. E sim, ganharam, né? Não só entraram na justiça, como venceram o processo, o que eu achei mais bizarro ainda. Eu quero ter, né, minhas liberdades individuais, eu quero ter o direito de ferir os direitos humanos. O quão bizarro isso é, né? A gente discute outro dia. Mas, enfim, venceram. E hoje em dia não se, já faz uns 4 ou 5 anos isso já, né? Não se pode mais zerar a redação do Enem por ferir os direitos humanos. No entanto, o Enem conseguiu ali com que zerasse a competência 5, né? Então, a tua competência 5 ali, que é a da proposta de intervenção, caso a tua intervenção fira os direitos humanos, a competência 5 vai ser zerada, né? Mas bem louco. E aqui eles trouxeram alguns exemplos, né? Olha só, o que é ferir os direitos humanos na redação do ano passado. O Ministério Público deve banir os cinemas ou TVs do Brasil para que possa existir um índice certo sobre o acesso ao cinema. Ou então que as TVs existissem apenas para notícias sobre o que está acontecendo dentro do Brasil. Eu até nem entendi o que seria isso aqui, né? O que seria banir os cinemas para que possa existir um índice certo sobre o acesso ao cinema. Tipo, o índice certo é não ter cinema, será? Eu não entendi. Enfim. Tem gente que faz cada coisa. É notório para prevenir esses acontecimentos, é necessário diminuir a quantidade de cinemas, as pessoas reduzirem o tempo vendo filmes, acabar com os diversos aplicativos de cinema, de filmes que existem. Tem gente meio louca nesse mundo, né, gente? Não sei se gente meio louca. Eles querem acabar. Vão acabar. Como é que a gente pode fazer para democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Acaba com o cinema, né? Acabando, tu vai realmente democratizar. Cadastros deveriam ser feitos para limitar a ida das pessoas ao cinema. Eles querem limitar, tipo, já tem um problema que as pessoas não vão ao cinema, querem limitar mais. Assim diminuiria os casos de acesso contínuo ao cinema, celulares, televisões e outros. E o último aqui, portanto, é necessário que diminua o acesso livre ao cinema no Brasil. Tem que ser bem rígido e controlado, porque pode aumentar ainda mais a urbanização e isso não é bom. Tá? Então, aqui alguns exemplos de pessoas que zeraram a competência 5 por violar os direitos humanos. Vocês não fazem essas coisas, né? Vocês não são pessoas especiais como esses aqui. O que eu quero agora? Vamos analisar umas 2 redações aqui, eles mostram e eles trazem, né, a análise para que a gente... Eles mostram como é que é feito aqui, vamos analisar umas 2 aqui.
E aí, acho que era isso. Onde é que tá? Aqui. Eu não sei se a gente... Não, vamos ver esse aqui. Tá? Esse aqui é uma redação... E aí o Enem traz ali aquelas... O INEP, né, apresenta as redações que eles consideram exemplares, redações que tiraram nota 1000, né? A gente já avaliou algumas não, a gente analisou várias redações nota 1000 do ano passado, mas vamos analisar uma ou duas aqui. 8h30 dá tempo de analisar duas. Vamos analisar duas que o INEP considera como redações exemplares. E aí a gente viu o que a gente acha de bom ou de ruim, o que dá para usar na nossa redação também. Vamos lá. Para o filósofo escocês David Hume, acho que é assim que fala, a principal característica que, ó, e aí sempre anotando, né, gente? Anota isso aqui, né? Todos os repertórios que a gente encontra aí pela vida, pelo mundo, a gente sempre anota, porque um dia a gente pode precisar. Então, para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento, a habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Eu achei... Querem minha opinião ou não querem minha opinião? Sim, queremos. Eu achei bastante amplo isso aqui, né? Mas aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente tem aquelas citaçõezinhas mais amplas, mais abrangentes, aquilo que eu falei para vocês, usem no começo da introdução. Ali é o lugar que permite essas citações mais amplas. Essa citação, esse repertório aqui, ele é muito amplo para ser específico a um argumento em si. Tá? Enfim, aparece aqui como redação exemplar pelo próprio INEP. Então, é bem claro que esse tipo de repertório mais amplo, eles aceitam bem de boa, estando, né, no começo. Até porque isso não me diz nada. Concordam comigo? Que a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento. Teoricamente, isso não está me dizendo nada. Tá, vamos ver. E aí a segunda parte da introdução é aquela em que tu especifica o tema. Vamos ver como é que vai ser feita esse link aí. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos e, justamente por esse potencial cognitivo, ele é muito relevante. É prudente apontar, diante disso, que a arte cinematográfica deve ser democratizada. Óbvio que falou de cinema, falou de democratização, em especial no Brasil. Falou do Brasil. Pronto. Né? Aquilo que a gente tinha visto lá sobre entender a proposta da competência 2 está bem marcado aqui. Já está bem claro que entendeu a proposta. Essa parte o corretor já não vai mais procurar. País rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Então, fala de sociedade, né? Seria o argumento 1, que vai ser discutido no desenvolvimento 1, e fala das leis, argumento 2, que será discutido no desenvolvimento 2. Tranquilinho, gente? Nada novo, né, na verdade. Só... Vocês estão me entendendo? Vocês estão meio apagadinhos hoje. Tranquilo, pode continuar. Tranquilo? Saudade daquela época que vocês conversavam comigo. Mas vamos lá. Vocês foram pra praia, é? E aí ficaram com sequelas? Juro, eu fiquei em casa. Ontem eu vi uns vídeos foi cidreira, a polícia batendo nos caras, né? Enfim. Em primeiro lugar, aí lembra, né, que a gente já discutiu sobre isso, né, sobre o uso do em primeiro lugar, em segundo lugar, enfim. A gente já discutiu bastante sobre isso, vocês sabem como fazer. Em primeiro lugar,
é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Falou de sociedade, né? Então falou dessa necessidade social, beleza, o tópico frasal. Lembra do tópico? Esse é um tópico bom, né? A gente viu algumas redações do Nota 1000 que não tinham tópicos muito bons. Esse é um tópico bom, esse eu gostei. É um tópico sucinto, de uma linha e meia, 2 linhas no máximo, lembram? A primeira frase ali, né? Que é o tópico frasal. Bem de boa, bem tranquilo, bem objetivo e gostei. Gostei desse tópico. Para entender essa lógica, pode-se mencionar o renomado historiador holandês Johan Huizinga, deve ser assim que fala, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. Anota este repertório. Tá? Então, o Homo Ludens. Na verdade, tem 300 desses, né? Inclusive tem ali o homo... tem vários conceitos de homo econômicos, homo ludens. Qual era aquele? O que trabalha, homo laborus, alguma coisa assim. Sim, tem 300 filósofos aí no mundo que já fizeram esses conceitos de homo isso, tá? Então tem vários. Eu até tenho um livro aqui. Será que tá aqui? Não sei, eu não sei onde é. Acho que eu tenho um livro que é Homo Deus. É legal de vocês citarem também. Homo Deus. Mas enfim, procurem que existem vários conceitos de homo alguma coisa, tá? Né? Homo ludens, então, o prazer promove um proveitoso bem-estar. Anotem essas coisas para pesquisar depois e anotar, tô falando sério. É exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias, de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. É perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor dessa criação artística, capaz de garantir a coesão da comunidade. Eu quero que vocês me deem uma opinião de vocês, assim, deste parágrafo, não sobre a estrutura ou a escrita, enfim, está bem escrito, acho que não tem o que a gente falar disso, mas sobre o argumento em si, né? Sobre o argumento da importância do cinema como um fator social. Vocês acharam bom, ruim, médio? Eu achei bom, senhor. De boa? Eu não achei ruim, eu achei bem legal. Mas, como é que eu vou dizer? Me parece, e aí que tá aí, é o tempo, né? Aquela coisa, o diabo é esperto, não porque ele é esperto, mas porque ele é velho. Me parece muito que esse argumento estava pronto já, independente do tema, né? De ser uma questão social. Porque daí ele fala ali, né, que principalmente quando ele fala ali, mais pro meio, ali, essa contemplação do espetáculo faz com que a plateia participe das histórias de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. Isso não é ser lúdico, sendo bem, né, atentando bem ao conceito de lúdico. Né? O que é lúdico? Lúdico é uma coisa... vem de ludo, de jogo, né? É uma coisa mais de brincadeira, entende? Ser lúdico não é compartilhar experiências. Tu pode compartilhar experiências de maneira lúdica,
ou não. Não seria exatamente isso que faz o cinema ser lúdico. E eu achei que não combinou, não é bem isso, né? Então ele é perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor dessa criação artística, capaz de garantir a coesão da comunidade. Não sei, tipo, tá, ok, tá ali, tá. Eu não teria onde descontar, né? Porque tá bem argumentado, mas eu discordo. Eu pessoalmente, Rodrigo, discordo que o cinema garanta uma coesão da comunidade. Parece muito que ele já tinha esse argumento pronto. É o menino, né, o Gabriel. Ele já tinha o argumento pronto, já tinha o repertório pronto e ele encaixou esse argumento dentro desse tema. Isso é um problema? Pelo que a gente está vendo, não, né? Ele tirou 1000, então não é um problema. E por que tu está falando, Rodrigo? Porque eu sou chato, né? Vamos seguir? Vamos. Isso que queria dizer era sociedade e leis, né? Vamos ver aqui. O segundo, então, D2 vai falar das leis. Em segundo lugar, é oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado remete ao que defende o arcabouço jurídico do país. Não gostei do arcabouço jurídico, mas tudo bem. Isso porque o artigo 215 da Constituição Federal é claro em caracterizar os bens culturais como um direito de todos, concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Tranquilinho, tranquilinho. Contudo, é desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução. Para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas, dentre elas o cinema, uma vez que não estão restritas a poucos municípios brasileiros. Agora sim, me parece um argumento mais coerente. Vê-se, então, o período da norma apresentada findar em desuso, sob pena de confirmar o que propunha Dante Alighieri em A Divina Comédia. As leis existem, mas quem as aplica? Esse cenário certamente configura-se como desagregador e não pode ser negligenciado. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês realmente acreditam que toda essa argumentação foi desenvolvida e pensada ali na hora da prova? Essa é uma redação muito pronta já, né? Para mim, me parece bastante claro que essa redação já estava pronta. É um problema? De novo, não é? O cara tirou 1000, entende? Mas essa é uma redação que estava ali, os argumentos já estavam prontos, esperando, né, aquela adequação ali, encaixar dentro do tema proposto, né? Então, claro, a gente já viu dezenas de outros temas de redação e praticamente em todos os temas dessas outras dezenas de temas que a gente já viu, a gente consegue utilizar como um dos argumentos o problema das leis, né? Pensem aí, dê uma pensadinha em todos os temas que a gente desenvolveu, que vocês escreveram esse ano e em outros anos. Muitos deles a gente usou como um dos argumentos lei, né? Problema jurídico, a questão jurídica. Então, esse tópico frasal é um tópico muito pronto, né? E aquele repertório, aquela citação do A Divina Comédia ali, estava pronto. Tá? Então, é bastante importante que vocês tenham essas anotações aí, para que chegue lá na hora, vocês usem, né? Tá? Mas é bom o IFAM, esse aqui é bom vocês terem anotado. Tá? Eu tinha um colega que foi meu colega, sei lá, 10 anos atrás, era professor de história, e hoje ele trabalha no IFAM. Então é legal vocês terem anotado esse instituto, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico. Tá? Vamos ver aqui como é que
faz a conclusão. Por fim, caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando-se em consideração as questões sociais e legislativas abordadas. Né? Então, de novo, isso aqui está pronto. Ah, Soro, como é que tu sabe? Eu sei. Né? Isso está pronto, ele já tinha os argumentos prontos. Questões sociais e leis. Entende? Então já estava tudo pronto ali. E pode tentar colocar outros temas. Qualquer tema que venha à cabeça de vocês. Vocês conseguem fazer como causas a questão social e a questão jurídica ou legislativa, tá? Eu acho legal? Não acho legal. Funciona? Funciona. Posso fazer? Faz. Vai funcionar? Vai. Tá? Então, acho que se vocês quiserem fazer algo assim, vai funcionar. Se fizerem direitinho, vai funcionar sim. Sendo assim, cabe ao governo federal, órgão responsável pelo bem-estar e lazer da população, elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica, de modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas. Isso pode ser feito por meio de uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais, já que o fenômeno envolve todos esses âmbitos administrativos, os quais devem executar periódicos eventos ancorados por atores e diretores que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Esse projeto deve se adaptar à realidade de cada cidade para ser efetivo. Dessa forma, o cinema poderá ser, enfim, democratizado, o que confirmará o que determina o artigo 215 da Constituição. Assim, infelizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses advindas dessa engrandecedora ação artística. Tá? Alguns probleminhas que encontrei, mas enfim. Um manual de redação do próprio governo, né, e não do Enem, mas do próprio governo. O governo tem um manual de redação, não sei se você sabe, mas existe um manual de como escrever lá no Senado. E ele traz que governo federal se escreva em letras minúsculas, né? Aqui tem letras maiúsculas. Aqui tem um problema de paralelismo também, onde é que eu tinha achado? Aqui. Prefeituras, governadores e setores federais. Colocou uma instituição e uma pessoa em paralelo, né? Esse é um problema de paralelismo semântico, né? Então, deveria ser uma associação entre prefeituras, Estado, né, e União. Ou entre municípios, estados e, enfim. Ou entre prefeitos, governadores, né? Aqui tu botou, ele fez um falso paralelismo semântico aqui, né? Prefeituras e governadores e setores federais. Então, poderia colocar uma associação entre setores municipais, estaduais e federais. Aí sim, manteria o paralelismo. Ok? Bem de boa. E aqui o final, bem clarinho, bem de boa, bem tranquilo. Vamos ver os comentários, né? E aqui eles fazem cada um desses comentários, então se trata de uma das competências, né? Então esse comentário aqui vai ser sobre a competência 1, e sobre a competência 2, e sobre a competência 3, esse sobre a 4 e esse sobre a 5. Vamos ler? Vamos. Participante demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, uma vez que a estrutura sintática é excelente e há apenas um desvio no trecho, habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Né? E deveria ter empregado o pronome lhe e não o. Tá? Onde é que... Ah, sim. Vê que tá bem claro, né? Esse aqui o problema, esse o aqui, né? Que lhe permite ver aquilo. Tirando isso, não há outros problemas, segundo eles, né? Mas sim, há um problema aqui. Enfim, às vezes passa. Às vezes não, muitas vezes passa, né?
Eu teria descontado aqui, certamente. Mas vamos lá. Na competência 2. Com relação aos princípios de estruturação do texto dissertativo argumentativo, percebe-se que a redação do participante apresenta a introdução em que dá início à discussão, desenvolvimento com justificativas que comprovam seu ponto de vista e conclusão que encerra a discussão, demonstrando, então, excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é isso, né? A gente até já leu isso, a gente já discutiu como é que se avalia se está dentro do dissertativo argumentativo, é só ter as 3 partes, né? Tendo 3 partes, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão, eles já consideram como um texto dissertativo argumentativo. O tema é abordado de forma completa já no primeiro parágrafo, aquilo que a gente falou, né? Ele fala de cinema, fala de democratização e fala de Brasil. Há também repertório sociocultural, tudo aquilo que é avaliado na competência 2, né? Repertório sociocultural, utilizado de maneira produtiva e pertinente à discussão no primeiro parágrafo, com a referência ao que é postulado pelo filósofo David Hume para relacionar o poder de pensamento do ser humano à sua capacidade de transpor ideias por meio do cinema, por exemplo. Bastante amplo, mas eles gostaram. O segundo parágrafo, então, ele fala do potencial lúdico, traz ali o Johann Huizinga. E, por fim, ele fala da Constituição Federal, né? E fala do IFAM também. Beleza, então, dentro de repertório, tá bom. E tava bom mesmo, realmente, tirando, né? Esse é a Divina Comédia, que me pareceu bastante pronto, inclusive eles nem anotaram ali. Competência 3, que fala do planejamento, né? Projeto de texto apresentado é considerado estratégico, porque é uma organização clara, e realmente, já desde a introdução, já fica bem claro o tipo de organização do texto, que ele falaria de leis e de questão social, né? Em relação à sociedade, o participante aponta a importância do cinema lúdico, já em relação às leis, apresenta o artigo 215, tranquilo. Então, está bem organizado. Realmente está bem organizado. Na competência 4, quanto à coesão, observa-se nessa redação um repertório diversificado de recursos coesivos sem inadequações, né? Então, ele usa ali a articulação entre os parágrafos, em segundo lugar e por fim, né? Que botou aqui no... Lembra que a gente já tinha conversado sobre isso, né? Pelo menos 2 parágrafos começarem um operador argumentativo, o D2 e a conclusão, meio que naturalmente a gente já faz, né? E a gente, inclusive, conversou sobre o uso do nexo em primeiro lugar, não sei o quê, que não é necessário, não é obrigado. Se quiser colocar, tudo bem, mas não é obrigado, né? Dos interparágrafos, né? Dos intraparágrafos, sob essa ótica, de modo a, diante disso, o qual, pois, portanto, contudo, uma vez que, sendo assim, dessa forma. E a competência 5, né? Por fim, o participante elabora a proposta de intervenção muito boa, concreta, detalhada, articulada à discussão desenvolvida no texto e que respeita os direitos humanos. Né? Eu faço o papel do governo de garantir o direito previsto na Constituição, propondo que seja elaborado um plano de incentivo à prática cinematográfica. A proposta realmente ela está bem detalhada, né? Acho que quanto à proposta ali não há nenhuma dúvida, não há nenhum problema. Ok? Essa aqui eu acho que a gente já leu em algum momento. Eu acho que sim, né? Vocês lembram que eu falei para vocês ainda do Milton Santos, que vale muito a pena a gente anotar esse repertório do Milton Santos, qualquer questão, basicamente, gurizada, qualquer questão que envolva urbanização, que envolva questões dentro das cidades, né? Dentro de uma zona urbana, principalmente isso aqui de gentrificação, se sempre utiliza em Milton Santos, né? Então, acho que isso aqui, até a gente conversou, eu pedi para que vocês anotassem, Milton Santos é o geógrafo, enfim, é o maior geógrafo, morreu, né? Era o maior brasileiro e um dos maiores do mundo. Pierre Bourdieu, sobre o capital cultural, acho que a gente já leu essa aqui, sim.
A gente já tinha analisado essa em algum momento. Vamos ver essa aqui. Não, essa aqui eu acho que não. Vamos ver essa aqui. Operação. Ih, vamos fazer rapidinho essa aqui. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Odeio esse tipo de introdução. Funciona? Funcionou. Tirou 1000. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio Mensagem. 83% da população brasileira não frequentam tal ambiente. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado e convém analisar as causas e impactos negativos dessa situação na sociedade. Não sei sobre o que vai falar. Não, esse é o tipo de introdução que eu não gosto. Não gosto. Porque eu não sei sobre o que a pessoa vai falar. Né? Não está claro para mim o projeto de texto, né? O planejamento, a competência 3. Eu quero que já esteja bem organizado já na introdução. E aqui, enfim, tirou 1000, mas vamos ver aqui depois. Essa é uma introdução muito ampla, muito abstrata, mas tirou 1000, vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso compreender as causas dessa problemática. Claro, daí o tópico já me deixa claro o projeto de texto, de como é que o texto vai estar sendo organizado, né? Pelos tópicos é que tu percebe, mas eu prefiro já saber na introdução. Em um mundo marcado pelo capitalismo, é comum que cada vez mais seja fortalecido o sistema de mercantilização do lazer, ou seja, este passa a ser vendido por empresas em forma de mercadoria. Nesse sentido, nota-se que muitas vezes parcelas da população com condições financeiras mais baixas acabam não conseguindo ter acesso às atividades de lazer, como o cinema, devido aos preços geralmente inacessíveis. Além disso, outro fator que contribui para a falta do amplo acesso da população ao cinema é a localização no interior dos shoppings, os quais normalmente estão situados nos centros das grandes cidades, o que acaba dificultando o acesso de moradores de bairros mais afastados. Dessa forma, o cinema no Brasil torna-se um ambiente elitizado. Olha que coisa louca. Trouxe num parágrafo as duas causas. Né? Então, no primeiro desenvolvimento, foi lá e apresentou duas causas. A gente geralmente divide, né? Cada parágrafo apresentar uma causa. Pode, não, fique tranquilo. Né? Apresentou as duas causas aqui. E vai deixar os repertórios para as consequências, né? Para os impactos. Então, aqui vai fazer. Em segundo lugar, é importante salientar os impactos negativos desse quadro na sociedade. Tá? Tendo em vista que a parcela mais pobre da população geralmente não consegue arcar com os custos de frequentar o cinema, e sabendo que o acesso ao lazer é um direito garantido pela Constituição Federal, percebe-se a ocorrência da cidadania de papel, termo cunhado pelo escritor paulista Gilberto de Menstein, que diz respeito à existência de direitos na teoria, os quais não ocorrem de fato na prática. Sob essa perspectiva, nota-se que a falta de democratização do acesso ao cinema gera exclusão social das camadas menos favorecidas e impede que elas possam usufruir de seus direitos. Aqui tem um problema bastante grave. Sinceramente, não sei como essa redação chegou na nota 1000. Tem um problema bastante grave. Ela apresenta duas causas para esse problema, né? Os preços e a localização, certo? E como impacto, né, como consequência, ele traz um impacto sobre custos, né? O impacto dos preços que tinha falado aqui, mas o impacto da localização não apresenta aqui de maneira clara. Claro, ele bota aqui o impacto, ou seja, a consequência seria essa ideia da cidadania de papel. Mas, como ele traz aqui bem específico o impacto financeiro, não apresentou o impacto da localização. Então, enfim, eu não daria 1000 para essa redação. E aí, olha, vamos concluir. Portanto, é mister que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Cultura, construa cinemas públicos
por meio de utilização de verbas governamentais, a fim de atender a população que não pode pagar por esse serviço, fazendo com que assim o acesso ao cinema seja democratizado e essa parcela da sociedade deixe de usufruir apenas de uma cidadania de papel. O que vocês acharam dessa redação? Eu acho que vocês fazem muito melhor do que isso. Não? Ai, Sor, nunca sei, Sor, porque eu não sei se na hora eu vou conseguir escrever coisas assim tão difíceis, com essas palavras tão bonitas. Eu vou apostar na minha redação mais simples, mas eu tinha falado isso com a última corretora na última reunião, e daí ela pegou e falou que não é porque as redações que tiram 1000, né, tem muitas palavras bonitas, que é o certo. Porque eu tirei 960 na última, e daí ela falou: olha, tu não escreveu assim, com um monte de coisa, com muitas palavras difíceis, mas tá muito claro e objetivo, então é isso que é o importante. Claro. Sempre, fico toda nervosa. Não, Só não, que não. na hora. Aham. Não, mas não é. O problema até não é ser palavras difíceis ou não, até porque acho que tem algumas, né, em termos de registro, assim, de formalidade, tá formal. Eu digo a questão de aprofundar mesmo. Me parece que não foi muito aprofundada essa redação, né? É uma introdução meio ampla, né? Independente de estar formal ou não, muitas vezes o pessoal enche de palavra bonita e acaba não escrevendo nada de conteúdo, né? Não é esse o problema, não acho que esteja faltando formalidade nessa redação. O que me falta mesmo é o tipo de organização, a gente, né, a introdução está um pouco ampla, fez ali causa e consequência, beleza? A gente já viu que em alguns temas, inclusive, né, alguns temas parece que fica até melhor fazer causa-consequência, tá legal isso aqui. O que eu achei de problema é, primeiro, apresentou duas causas e apenas uma consequência. A introdução está muito ampla, ela não chega a apresentar sobre o que vai ser dito, né? Só diz causas e impactos, mas não diz quais são as causas nem os impactos. E eu achei a proposta, né, também muito ampla, né? Tipo, o Ministério da Infraestrutura construir cinemas públicos por meio da utilização de verbas governamentais. Tipo, quando a gente pensa numa proposta de intervenção, a gente pensa em algo, né? Vamos realmente intervir, fazer alguma coisa aqui. Agora, tá, o que a gente vai fazer? Ah, construir cinema público como? Com verba governamental, ok, isso é meio óbvio que vai ser com verba governamental, né? Mas e o detalhamento? Entende? Tu consegue ver um detalhe? Tu consegue me apontar o que é o detalhamento dessa proposta aqui? Eu consigo ver a gente, né, o ministério, os ministérios, ou a ação, construir cinema público, o meio, verbas governamentais e a finalidade de atender a população que não pode pagar por esse serviço, né? Mas e o detalhamento? Não consigo ver um detalhamento aqui nessa proposta. Me parece que ela tá meio, enfim, sabe? O meu ponto nem é de ser bonito ou feio, mas me parece uma redação que não entra muito na discussão. Ok? Vamos ver. Aqueles daí o comentário, né? Estrutura sintática excelente, não há falha. Tá, e a competência 2 tá dentro do padrão dissertativo argumentativo, sim, tem 3 partes, tá de boa. O tema é abordado de forma completa, ok. E o repertório cultural, ela apresentou cidadania de papel apenas, né? Enfim. Trouxe a Constituição também, mas é ok. Projeto de texto estratégico se configura na organização clara e no desenvolvimento consistente, né?
propõe-se analisar causa e consequência, né? Ficou claro também que vai ser causa e consequência, embora não apresentasse quais causas e consequências. Fala das causas, de boinha, os impactos negativos, que é aí que para mim está um problema, né? E por fim apresentada a proposta. Repertório diversificado em segundo lugar, portanto, além disso, dessa forma, tendo em vista, acho que esse é o problema, elabora uma proposta muito boa, concreta, articulada à discussão, detalhada, aí que está o problema. Eu não achei detalhamento no que respeita aos direitos humanos, tá? Aí a gente, se vocês quiserem, vocês podem analisar aqui, mas eu não achei um detalhamento aqui. Então, são... Mas, enfim, né? Eu acho que volta e meia acontece isso, né? Tem algumas redações assim que a gente dá uma olhadinha para pensar um pouquinho, assim, elas têm alguns probleminhas. Na minha opinião, essa redação tem problemas, né? Mas tirou nota 1000. Mas a minha ideia não é que te deixar nervosa, tá? Não precisa ficar nervosa. Nossa, mas eu escrevo muito em cima. Eu sei como tu escreve e isso nunca foi problema, né? O teu registro, a tua formalidade, isso nunca foi problema, tá tranquilo, de boa, pode continuar assim. O problema para mim nessa redação era realmente nível de aprofundamento. Certo? Alguma dúvida, alguma perguntinha, alguma coisa que vocês queiram mencionar antes de eu me despedir de vocês? Tinha um lápis em algum lugar. Não? Então tá, gente. Acho que era isso, né? Semana que vem encerraremos, né? Semana que vem a gente encerra nossa última aula. Quaisquer dúvidas, me chamem por aí. Beijos, abraços, fiquem bem, se cuidem, não façam nada que eu não faria. Até mais.